A luz da manhã de São Paulo, filtrada pela poeira e pelo vidro, pintava de um dourado cansado o caos organizado do terminal rodoviário do Tietê. Pessoas se moviam com um propósito fluido, uma correnteza humana que sabia para onde ia. Ninguém gritava, ninguém corria de forma desabalada, apenas viviam o fluxo com uma suavidade que desmentia a urgência de cada partida. No meio dessa multidão, uma mulher estrangeira estava parada, uma ilha de rigidez em um mar de movimento. Choloé Dubois, uma executiva francesa, tinha no rosto mais ceticismo do que expectativa. Não pode haver conforto e pontualidade no transporte de um país como este, ela pensava, uma convicção forjada em experiências passadas. Hoje ela viajava a trabalho para Salvador, não de avião, como sua lógica e status exigiam, mas de ônibus. Uma escolha forçada, uma concessão irritante à logística de sua agenda apertada. Mal sabia ela que essa decisão, tomada com um suspiro de resignação, estava prestes a recalibrar a sua alma. Na plataforma, o ônibus de 2 andares, um leito-cama reluzente esperava. As pessoas formavam uma fila orgânica, um respeito mútuo pelo espaço do outro que não vinha de regras escritas, mas de um entendimento tácito. Ninguém dava ordens e mesmo assim não havia confusão. Choloé franziu a testa. Por que ninguém está ansioso? Impaciente? As portas se abriram com um silvo suave. O som era quase imperceptível. O ar-condicionado a abraçou como uma promessa de alívio. Ela ainda não compreendia o significado daquela calmaria. Não houve um sinal estridente de partida, apenas um ronco macio do motor que se tornou um movimento. Quando se deu conta, o concreto de São Paulo já dava lugar aos contornos verdes da estrada. Ela prendeu a respiração. O ônibus se movia, mas quase não balançava. Deslizava, mas o barulho da estrada era um murmúrio distante. O TGV, o orgulho de sua França natal, era rápido e silencioso, mas este gigante brasileiro possuía uma suavidade diferente, uma calma que parecia embalar, não cortar o vento. Ela tocou a janela com a ponta dos dedos. Não sentiu o frio do metal, mas a vibração quente da vida que passava lá fora. Logo um comissário de bordo, um homem de sorriso fácil e uniforme impecável, parou ao seu lado. Uma água, um café? Temos um pão de queijo que acabou de sair. A sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra chegou clara e gentil. Choloé percebeu instantaneamente, neste ambiente não era preciso erguer a voz para ser ouvido. As pessoas ao redor estavam acomodadas, uma senhora tricotava em silêncio, um jovem lia um livro com fones de ouvido, um pai contava uma história baixinho para o filho. Havia, naquele gigante em movimento, uma infinidade de pequenos gestos de delicadeza. A mão que organizava seus papéis sobre a mesinha de bordo parou de repente. Ela percebeu surpresa que uma lágrima solitária escorria por seu rosto. Não sabia o porquê. Apenas sentiu o ruído incessante dentro de sua mente se acalmar, se dissolver naquela atmosfera. Então o calor humano pode ser assim. Silencioso e macio pensou. Naquele instante, algo dentro dela mudou. A régua com que media o mundo, antes baseada na eficiência ruidosa, começava a se ajustar à melodia da gentileza humana. O ônibus avançava pela paisagem que se transformava, as colinas da Mata Atlântica desenhando um horizonte sem fim. Ela olhou pela janela e sussurrou para si mesma, eu preciso levar um pouco deste aconchego de volta para o meu mundo. Essas palavras, nascidas de uma epifania inesperada, se tornariam a semente de uma pequena revolução. Uma filosofia de conexão, nascida no coração do Brasil, no milagre de um ônibus que mudou a alma de uma mulher francesa. A história de como ela aprendeu que não é a velocidade que define uma civilização, mas a sua capacidade de ser gentil. Este é o registro do pequeno milagre de uma mulher que descobriu o significado do calor humano. Antes de a história completa começar, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim, você receberá automaticamente os nossos próximos vídeos, feitos especialmente para você. Se puder, considere nos apoiar. O link para nossas outras narrativas recomendadas está na descrição. Dê uma olhada, você não vai se arrepender. O céu sobre o aeroporto de Guarulhos estava coberto por uma camada de nuvens cinzentas e pesadas. Olhando para aquela vastidão opaca, a executiva francesa Choloé Dubois soltou um suspiro profundo. Outra viagem de negócios por este continente. Atualmente baseada em Xangai, Choloé era um tubarão no mundo dos negócios.
Graduada em uma das mais prestigiadas universidades da França, ela se tornará uma consultora estratégica conectando os mercados europeu e asiático, reestruturando empresas com uma mistura de lógica, leis e números. Eram suas armas, e ela era letal com elas. Mas esta viagem ao Brasil, especificamente, a contrariava profundamente. O motivo era simples: ela não tinha uma única boa memória de viagens terrestres em países em desenvolvimento. Uma vez, durante uma negociação na Índia, ela foi convencida por seus anfitriões a usar o trem de alta velocidade. É moderno e confortável, eles disseram sorrindo. Ela acreditou, mas o resultado foi desastroso. Conversas em voz alta que começaram antes mesmo da partida, corredores bloqueados por malas gigantescas, olhares de reprovação se ela tentasse reclinar a poltrona. Naquele espaço onde o conceito de boas maneiras parecia não existir, Choloé passou 2 horas em silêncio, olhando pela janela. Essa é a civilização deles, murmurou para o tradutor que gelou com o comentário. Na Argentina, a experiência em um ônibus de longa distância não foi melhor. O design, diziam, era inspirado nos europeus, mas o interior era apertado e a viagem inteira foi uma sinfonia de rangidos e solavancos. O homem ao seu lado não desligava o celular, crianças corriam pelo corredor. Ela apertou seu lenço de seda nas mãos, rezando para que a viagem terminasse logo. Nunca mais ponho os pés em um ônibus na América do Sul, ela jurou naquela mesma noite. E no entanto, aqui estava ela. O destino da vez era Salvador, a quase 2.000 quilômetros de São Paulo. A eficiência exigia a rota terrestre, um ônibus noturno, mas para ela, era uma escolha humilhante. É impossível que não haja um voo direto e conveniente, reclamou Choloé para sua assistente, enquanto examinava a agenda. Um ônibus. Um veículo tão lento. Temos certeza de que chegaremos a tempo? Sua voz estava carregada de um sarcasmo que mal escondia seu preconceito. Em sua terra natal, a França, existia o TGV, o trem de alta velocidade que era um orgulho nacional. Vagões restaurante elegantes, vinho e queijo, poltronas de couro macio. O trem deslizava silenciosamente pelas paisagens europeias, cortando o vento. Não era apenas um meio de transporte, era um símbolo de cultura. Para ela, uma viagem de trem era sinônimo de tempo de qualidade, silencioso e sofisticado. Em contraste, o transporte terrestre na América do Sul era o exato oposto, barulhento, caótico e sem um pingo de cortesia. Em sua mente a diferença era tão grande que nem valia a pena comparar. Contudo, sua agenda no Brasil estava lotada de reuniões e palestras em diferentes cidades, deixando pouca margem para imprevistos. Considerando os riscos de conexões aéreas e atrasos, o ônibus era, de fato, a opção mais sensata. Em sua mente, ela repetia as desculpas como um mantra. É por necessidade. Não há outra opção. No momento em que a palavra concessão se formou em seus lábios, ela olhou pela janela do carro que a levava. Viu a cauda azul de um avião da Azul Linhas Aéreas. Irônico, pensou. Eu, que deveria estar voando, presa a rastejar pelo chão. O caminho de Guarulhos para o terminal rodoviário do Tietê foi feito sob uma chuva fina e persistente. O coração de Choloé estava pesado. As ruas de São Paulo, vistas da janela, eram limpas e organizadas, mas até isso lhe parecia entediante. Todas as cidades parecem iguais, sem emoção. O taxista, um senhor de voz suave, quebrou o silêncio. O tempo está um pouco fechado hoje, né? Mas acho que mais tarde abre um sol bonito. Choloé não respondeu, apenas ergueu o olhar por um instante. Entre as nuvens, um raio de sol atravessou e iluminou seus cabelos loiros. Naquele momento, o motorista sorriu para o retrovisor. Hoje vai ser uma boa viagem, pode acreditar. Choloé não percebeu, mas aquelas palavras eram o primeiro presságio de que sua jornada de preconceitos estava prestes a se tornar uma jornada de descobertas. Choloé traçava com o dedo o caminho de uma gota de chuva que escorria pelo vidro do táxi. A cidade lá fora era um borrão de ordem e concreto. Mas aquela paisagem excessivamente organizada, em vez de acalmá-la, gerava uma pequena rebeldia em seu peito. A ordem pode ser bonita, mas às vezes sufoca a vida, ela murmurou, e suas palavras se perderam no ar frio do carro. Em sua mente surgiam imagens da janela do TGV partindo da Gare de Lyon em Paris. Campos de trigo dourados ondulando sob um céu azul, o aroma de um vinho branco servido na taça, a poltrona de couro que mal vibrava, permitindo que os documentos em seu colo permanecessem intocados.
Velocidade e elegância, essa união era a forma de arte da qual os franceses se orgulhavam. O TGV não era um simples transporte, era um trem que carregava civilização. Era por isso que os transportes de outros continentes lhe pareciam tão insuportáveis. A tecnologia avança, mas a alma não acompanha, pensava. Limpeza, silêncio, cortesia, tudo parecia faltar. Choloé havia enfrentado essa realidade várias vezes durante seu tempo na Ásia. Lembrava-se de um trem de alta velocidade partindo de Pequim. O veículo era, de fato, deslumbrante. Exterior perfeito, velocidade impecável. Mas assim que as portas se fecharam, a atmosfera mudou. Pessoas falando alto ao telefone, crianças sentadas no chão, malas bloqueando a passagem. Ninguém parecia ter má intenção, apenas ninguém se importava com o espaço ao redor. Talvez civilização não seja sobre velocidade, ela refletiu, olhando para o céu cinzento lá fora. Quando viajou no KTX da Coreia do Sul foi o mesmo. Disseram-lhe que a tecnologia era francesa, e ela criou expectativas. Mas o corredor era estreito, os assentos duros, e todos falavam de forma agitada, inclinados para a frente. Nos assentos frente a frente, seus olhos encontravam os de estranhos constantemente. Por que eles não mantêm uma distância respeitosa? A pequena irritação em sua mente gradualmente se transformou em uma certeza fria e metálica. Os trens e ônibus da Ásia e da América do Sul podiam ser rápidos, mas não ofereciam paz. E essa certeza agora ressurgia com a vibração do táxi a caminho do Tietê. O motorista sorriu pelo retrovisor. Hoje o trânsito está pesado, né? Mas vamos chegar na hora, pode deixar. O som do português era suave, a entonação calma, mas Choloé ignorou. Chegar na hora é o mínimo esperado, pensou. Para ela, isso não era uma virtude, era uma obrigação. Mal sabia ela que essa obrigação estava prestes a abalar suas convicções. O táxi entrou na área de desembarque do terminal Tietê. Pela janela, a arquitetura funcional e imensa do prédio se revelou. Era um projeto que parecia respirar com a pulsação da própria cidade. Moderno, sem ser frio, grandioso, sem ser opressor. Luzes de arranha-céus distantes se refletiam em suas superfícies. Bonito, escapou de seus lábios, e ela mesma se surpreendeu ao ouvir a palavra. Não esperava que uma construção brasileira pudesse tocá-la. Ao descer do táxi, o som de seus saltos no piso de granito ecoou. Mas o som parecia estranhamente alto naquele ambiente de ruído controlado. Havia muitas pessoas, mas ninguém se esbarrava. Crianças, idosos, todos seguiam um fluxo natural. Quando alguém passava, desviava o olhar por um instante, um pequeno aceno de cabeça, um pedido de licença mudo. Essa cortesia silenciosa era incompreensível para ela, criada na França. Por que ninguém está falando alto? Por que ninguém parece estar com pressa? As perguntas se espalhavam como ondas em sua mente. Seguindo o fluxo de pessoas, ela se dirigiu à bilheteria. A fila era longa, mas ninguém empurrava. Ninguém suspirava de impaciência. No guichê, o atendente se inclinava respeitosamente para cada pessoa. Observando a cena, sentiu como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, eficiente, mas com um toque de calor. Ao receber seu bilhete, ela notou algo. Havia algo naquela calmaria, mas ela ainda não conseguia nomear o que. Sentia apenas como uma atmosfera estranha. Um desconforto no fundo do peito, que ela não conseguia identificar como algo negativo. Tomara que não seja apenas uma impressão errada, sussurrou para si mesma, e arrastou sua mala em direção ao portão de embarque. O nome da empresa de ônibus, em tons de azul e prata, brilhou sob as luzes do terminal. Naquele momento, sua expressão se suavizou por uma fração de segundo. Ela ainda não sabia a verdadeira natureza daquela atmosfera calma demais. E que essa natureza estava prestes a desmantelar, silenciosamente, todas as suas certezas. Ao caminhar pelo corredor principal do terminal Tietê, a luz do teto refletia no piso polido, criando a ilusão de que se andava sobre um espelho. Esse brilho parecia iluminar o pequeno desconforto no peito de Choloé. Tudo era tão organizado. As pessoas não se esbarravam, não levantavam a voz, moviam-se em um ritmo constante, como se todo o terminal respirasse em uníssono. Mas essa ordem, em vez de tranquilizá-la, a deixava tensa. Uma atmosfera assim, tão perfeita, parecia rejeitar qualquer um que a perturbasse. Era uma sensação de não ser bem-vinda. Com o bilhete em mãos, a caminho do portão de embarque, ela viu um grupo de turistas estrangeiros posando para fotos.
Chloé sorriu com um leve desdém. As pessoas adoram fotografar, como se quisessem registrar até mesmo essa ordem obsessiva. Por trás do sarcasmo, havia um eco de sua própria tensão. Leito-cama. Era a classe de sua passagem. Um amigo brasileiro havia recomendado: depois de viajar assim, você nunca mais vai esquecer. Mas ela já tinha visto muitos transportes que prometiam luxo e entregavam apenas aparência. Superfície brilhante, alma vazia, pensava. Achar que uma sala VIP torna a experiência sofisticada é coisa de turista. No entanto, ao ser guiada para a sala de embarque exclusiva, ela parou. A porta de vidro não tinha uma única marca de dedo, e os movimentos dos funcionários eram precisos, sem pressa. A porta se abriu silenciosamente e um ar quente e acolhedor tocou seu rosto. Um aroma delicioso de café recém-passado e pão de queijo se misturava a um leve cheiro de madeira. Na parede, um único arranjo de flores tropicais ditava a elegância do ambiente. Ao se sentar em uma poltrona macia, uma iluminação suave caiu sobre as páginas de seu relatório. Um executivo na poltrona ao lado dobrou seu jornal e guardou o smartphone em silêncio. Ninguém falava, mas não havia constrangimento. O que existia ali não era silêncio, mas espaço. Um espaço para respirar. Chloé, sem perceber, inspirou profundamente e recostou-se. Uma sala de espera de rodoviária Sertão. Tranquila. Ela se surpreendeu com suas próprias palavras. Numa estação em Paris, haveria mais vozes risadas. Mas aqui a calma não separava as pessoas, ela as envolvia. Essa serenidade começou a corroer, pouco a pouco, sua resistência. Mas ela não podia admitir. É uma coincidência. Apenas um horário mais calmo, disse a si mesma, voltando o olhar para os papéis. Mas as letras pareciam embaçadas, e não era apenas por cansaço. Logo o horário de partida se aproximou e ela se dirigiu à plataforma. Ao passar pelo portão, um vento frio tocou seu rosto. Em meio ao fluxo de pessoas, o som das rodinhas de sua mala era um eco baixo. O anúncio da partida nos alto-falantes era feito por uma voz calma e grave, como se falasse individualmente com cada passageiro. O ônibus que surgiu à sua frente era muito mais imponente do que ela imaginara. O brilho metálico refletia as luzes, e uma faixa azul escura percorria a lateral com uma suavidade elegante. Diante daquela visão, Chloé parou. Aquilo que deveria ser apenas uma máquina, parecia ter vida própria. Então este é o famoso leito-cama, uma voz sem som escapou de seus lábios. Na porta, um comissário sorriu e fez um leve aceno com a cabeça. Seus movimentos não tinham um pingo de desperdício. Não era o sorriso comercial dos atendentes franceses, era um gesto genuíno de boas-vindas. Chloé desviou o olhar por um instante, sentindo-se estranhamente exposta. E, para sua própria surpresa, caminhou para seu assento com uma calma incomum. Algo se moveu em seu peito, como um nó se desfazendo. E se a minha ideia de certo estiver completamente errada? Ao subir os degraus para o segundo andar, ela notou a ausência quase total de vibração. O ar dentro do ônibus era macio, com um perfume sutil e agradável. Parada no corredor, Chloé permaneceu imóvel por um momento. Este era o transporte sul-americano que ela tanto desprezava. Mas por alguma razão, uma sensação inexplicável de segurança a preenchia. Ainda assim, ela não conseguia aceitar aquele conforto. Não, é só a primeira impressão. Não pode superar a elegância do TGV. Enquanto repetia isso para si mesma, o desconforto em seu coração se transformou em uma curiosidade silenciosa. A porta do ônibus se fechou, e a quietude se aprofundou. No momento seguinte, sua verdadeira jornada estava prestes a começar. Na plataforma, o ar frio da noite paulistana trazia um leve cheiro de asfalto molhado. O piso da plataforma brilhava, refletindo a lateral do ônibus que parecia ondular suavemente. Chloé sentia uma pulsação pesada no peito enquanto caminhava em direção à porta do veículo. Apenas o som de seus sapatos de couro ecoava ritmicamente, mas até ele era rapidamente absorvido pela quietude ao redor. Na entrada, o comissário de bordo fez um aceno silencioso. Sua expressão era suave, mas sem servilismo. Era diferente do sorriso ensaiado e artificial que ela via com frequência no setor de serviços francês. Aquele gesto não era uma performance, era um hábito gravado em seu corpo. Chloé não conseguiu responder com palavras, apenas assentiu levemente. A porta deslizou e a atmosfera mudou instantaneamente. Ao pisar no interior do ônibus, ela sentiu seu coração parar por uma fração de segundo. Era tão silencioso.
sem vozes, sem ruídos mecânicos. O carpete sob seus pés era espesso, abafando o som de seus passos. A iluminação do teto era suave e difusa, criando um espaço sem sombras, que parecia respirar por conta própria. Quando foi conduzida à sua poltrona, Chloé prendeu a respiração. O assento de couro claro a acolheu, e com o toque de um botão, reclinou-se quase 180 graus. O espaço para as pernas era generoso, como a primeira classe de um avião. Mas o que a impressionou não foi o luxo. Foi a estabilidade. O ônibus ainda não havia partido, mas a sensação de firmeza era absoluta. Uma segurança inexplicável de que ali, ela poderia relaxar. Era a primeira vez que sentia algo assim em um transporte terrestre. Ela guardou sua bagagem de mão no compartimento superior e pegou sua pasta de documentos. Precisava revisar os pontos da negociação do dia seguinte. No momento em que abriu a pasta, seus dedos congelaram. Faltava uma página. A cópia do contrato mais importante não estava em lugar nenhum. Não pode ser, uma voz presa em sua garganta. Ela virou a pasta de cabeça para baixo, verificando cada envelope, um por um. Uma pilha de papéis se espalhou em seu colo. Seu pulso acelerou. Faltavam poucos minutos para a partida. Sem aquele documento, a reunião de amanhã seria inútil. O pânico gelou suas mãos, e as luzes do ônibus pareceram piscar. Foi quando sua mão tocou outro arquivo. A textura de um papel mais grosso. Ela virou as páginas e lá estava, o documento que procurava, preso entre outras folhas. Ela soltou um suspiro profundo e recostou-se na poltrona. Todo seu corpo relaxou. Olhou para o relógio. Já haviam se passado 15 minutos do horário de partida. Ela levantou o rosto em pânico, olhando pela janela. Ainda não partimos? A plataforma estava vazia. Não havia sinal do comissário. Estamos atrasados. No instante em que esse pensamento cruzou sua mente, uma luz passou pelo canto de seu olho. A paisagem lá fora estava se movendo suavemente para o lado. O ônibus já estava na estrada. Ela engoliu em seco. Estava em movimento, e ela não havia percebido absolutamente nada. Sem vibração, sem o som do motor. Apenas o cenário deslizando silenciosamente para trás. Era como se o mundo estivesse parado, e apenas a paisagem se movesse. Foi um momento que subverteu toda a sua lógica sobre viagens. O pânico pelos documentos, a irritação pelo atraso imaginado, tudo desapareceu. Em seu lugar, restou uma calma inacreditável. Como isso é possível? A pergunta que ela sussurrou era tão baixa que nem ela mesma ouviu. Ela se afundou na poltrona, seguindo com os olhos a cidade cinzenta que ficava para trás. Gradualmente os arranha-céus deram lugar ao verde dos subúrbios. O ônibus estava, de fato, correndo. Mas som e vibração eram inexistentes. Algo dentro dela começou a ruir. A crença de que o transporte sul-americano era barulhento. Suas próprias palavras agora soavam terrivelmente superficiais em meio àquela serenidade. Ela baixou o olhar e viu sua mão pousada no apoio de braço de couro. Seus dedos tremiam levemente. Não era medo, era assombro. A suavidade era um luxo muito mais profundo do que o brilho. No momento em que sentiu isso, sua resistência se dissolveu. A paisagem lá fora passava cada vez mais rápido. Ela fechou os olhos. Naquele silêncio, apenas as batidas de seu próprio coração ecoavam. A paisagem que fluía pela janela era perfeitamente nítida. Mesmo em alta velocidade, cada árvore, cada poste de luz era visto sem um borrão. Era como se o próprio ar sustentasse o ônibus, amortecendo seu movimento. Chloé por um tempo permaneceu sem palavras, entregando-se àquela serenidade. O interior do leito-cama era incrivelmente calmo. A poltrona se ajustava sutilmente à sua respiração, e a iluminação, branda, criava a atmosfera perfeita para a leitura. O homem na poltrona ao lado trabalhava em seu laptop, mas nem o som das teclas era audível. O ambiente era meticulosamente afinado. Uma pergunta surgiu na mente de Chloé. Como conseguem fazer isso ser tão suave? Tecnologia? Design? Ou uma feliz coincidência? Nenhuma das respostas parecia correta. Havia uma intenção humana por trás daquela calma. Passos leves se aproximaram, e o comissário de bordo parou ao seu lado. Com as mãos enluvadas, ele fez uma leve reverência. A senhora aceita nosso serviço de bordo? Temos um lanche e bebidas. Sua voz era surpreendentemente baixa, mas cada sílaba era perfeitamente clara. Chloé, instintivamente, endireitou a postura. Sim, aceito a sua recomendação.
Ao falar, percebeu que ela mesma havia baixado o tom de voz. Era uma lei natural. Quanto mais calmo o ambiente, mais as pessoas instintivamente moderam o som. Foi o momento em que ela compreendeu isso com o corpo. Logo, uma bandeja elegante foi colocada à sua frente. Pequenas porções de quitutes em pequenas tigelas. Uma salada colorida, um sanduíche delicado, um copo de suco de graviola. Nada era extravagante, mas tudo era harmonioso. Na França, diriam que isto é simples demais, ela pensou. Mas no momento em que provou, uma surpresa indescritível a invadiu. O sabor dos ingredientes se espalhava em sua boca junto com a calma do ambiente. A ausência de estímulos agressivos permitia que ela sentisse o gosto mais profundamente. Era um microcosmo do próprio ônibus. Depois que a bandeja foi retirada, ela continuou a olhar para frente, pensativa. Os gestos do comissário eram eficientes, sem pressa. Ele parecia se comunicar com os passageiros sem precisar de palavras. O ângulo de suas mãos, o ritmo de seus passos, a maneira como respirava, tudo era moldado pelo cuidado com o outro. Talvez a gentileza dos brasileiros não seja uma tecnologia, mas uma cultura, ela sussurrou para si mesma, traçando a borda do copo com o dedo. Um vapor fino subia e se dissolvia lentamente no ar. Observando aquilo, ela começou a entender que o silêncio não era apenas a ausência de som, mas um espaço de respeito mútuo. Pela janela, os picos da Serra da Mantiqueira começavam a se desenhar à distância sob a luz da lua. Em apenas algumas horas, a paisagem mudará drasticamente do cinza de São Paulo. E a cada mudança, ela sentia seu coração mais leve. De repente, uma criança pequena que passava pelo corredor puxou a manga da mãe. Mamãe, que legal! O ônibus não faz barulho, né? A mãe sorriu com ternura. É porque as pessoas aqui estão ajudando a cuidar do silêncio, meu filho. Choloé ouviu a conversa e sentiu um calor no peito. A calma não era fabricada, era protegida. A velocidade do ônibus parecia aumentar, mas a serenidade a bordo só se aprofundava. A paisagem lá fora apenas fluía, e dentro dela, algo se desfazia lentamente. Era a armadura de orgulho que ela vestia como francesa. O orgulho não estava desaparecendo, estava se transformando em uma nova forma de compreensão. Talvez eu apenas não tenha aprendido a língua da suavidade deste país, seu monólogo interno agora continha um leve sorriso. Sua viagem não era mais um mero deslocamento, tornará-se uma pequena jornada para desvendar seus próprios valores. O ônibus continuava seu caminho para o Nordeste. A velocidade aumentava, mas o ar permanecia imóvel, apenas fluindo. Olhando seu reflexo no vidro da janela, Choloé experimentou pela primeira vez a sensação do tempo parando. O relógio avançava, mas dentro daquele ônibus, o ritmo era outro, nem rápido nem lento. Era como se o mundo respirasse em sintonia com ela. Nas poltronas da frente, um casal de idosos olhava silenciosamente pela janela. Não trocavam palavras, mas suas mãos se tocavam levemente sobre o colo. Havia ali uma confiança mais profunda que qualquer conversa. Observando a cena, Choloé estreitou os olhos. No silêncio, há mais do que palavras. Essa percepção ecoou em seu peito sem fazer som. Ela reclinou lentamente a poltrona e fechou os olhos. Em sua mente memórias começaram a fluir. O caos na Índia, a agitação na Argentina, as risadas e os anúncios altos nas estações francesas. Tudo aquilo era parte de seu orgulho. Mas agora, naquela suavidade, pareciam sons de um mundo distante. Será que eu vivi minha vida dominada pelo ruído? Ela se perguntou, como se falasse com alguém. Estava acostumada demais com um mundo de sons. Pensava que o silêncio era tédio. Mas estava errada. A quietude não era a ausência de algo, era a presença plena de outra coisa. Ela baixou o olhar para o chão. As fibras do carpete estavam perfeitamente alinhadas. Cada linha reta, sem desvios. Alguém arrumou isso, fio por fio, pensou. Naquele instante, um calor estranho se espalhou por seu coração. Ali, vivia o trabalho manual de pessoas anônimas. Aquele espaço organizado não era séptico, era uma construção de cuidado. De repente, ela viu o comissário de bordo parado no final do corredor. Ele observava os passageiros silenciosamente, pronto para se aproximar ao menor sinal de necessidade. Lia a respiração do outro antes de oferecer ajuda. Vendo aquilo, Choloé prendeu a respiração. Não era um trabalho, era quase uma oração em movimento. Ela voltou a olhar pela janela. Campos se estendiam à distância.
Telhados de casas simples pontilhados pela paisagem e ocasionalmente a luz vermelha de uma cancela de trem que passava. Observar aquela paisagem trazia uma calma inexplicável ao seu peito. As paisagens que vira dos trens na França eram bonitas, ela pensava. Mas esta paisagem brasileira tinha gentileza. Choloé pegou uma caneta de sua bolsa e abriu um caderno de anotações. Ali escreveu lentamente: a suavidade repousa sobre a tecnologia, mas é construída pela alma humana. Enquanto olhava para as palavras, seus dedos pararam. Algo se moveu em seu peito. Foi o momento em que, pela primeira vez, duvidou de suas próprias convicções. A velocidade e o design do TGV, dos quais tanto se orgulhava, eram de fato admiráveis. Mas não havia ali uma atmosfera que acalmasse o coração. Este ônibus brasileiro tinha um conforto que não podia ser medido em números. Era algo criado por todos que estavam a bordo. Choloé respirou fundo. O ar preencheu seus pulmões suavemente. A calma pode ser tão quente. Naquele momento, uma voz serena soou pelos alto-falantes: senhores passageiros, em breve chegaremos a Salvador. O quê? Já? Ela olhou para o relógio, incrédula. Mal havia se passado 1h30 desde o início da viagem. Parecia que apenas alguns minutos tinham transcorrido. Uma calma capaz de fazer o tempo desaparecer. Em seu coração a palavra resistência não existia mais. Em seu lugar, havia um respeito silencioso e definitivo. E no fundo de sua alma, uma pequena pergunta brotou: será que é possível levar essa suavidade para o meu país? Pela janela, o sol da manhã começava a iluminar o litoral baiano. Choloé observou a luz e, sem perceber, sorriu. Quando o ônibus começou a diminuir a velocidade, a atmosfera a bordo mudou sutilmente. Todos naturalmente ajeitaram suas posturas, arrumaram suas bagagens e retornaram às poltronas à posição original. Antes mesmo do anúncio oficial, as pessoas sentiram a chegada. Ninguém se apressou, ninguém levantou a voz. Havia ali uma ordem que parecia um acordo silencioso. Choloé, enquanto se levantava, observou a cena com incredulidade. Durante toda a viagem, não ouvirá uma única voz de reclamação. Se o celular de alguém tocava, a pessoa se levantava imediatamente e ia para a área entre os vagões para atender. Crianças não choravam. Idosos sorriam serenamente. Aquela tranquilidade não era uma coincidência. Era como se as pessoas estivessem conectadas por um fio invisível de respeito mútuo. Quando o ônibus parou completamente, antes que as portas se abrissem, o mesmo comissário de bordo fez uma última reverência. Agradecemos a preferência. Tenham um ótimo dia. Suas palavras não eram protocolares, soavam como se viessem do coração. Sua voz não continha cansaço nem afetação. E por alguma razão era calorosa. Choloé sentiu suas bochechas esquentarem levemente. Ao descer na plataforma, o ar quente e úmido de Salvador a atingiu. Mas aquele calor era reconfortante. A tranquilidade continuava do lado de fora do ônibus. Havia muitas pessoas, mas não havia barulho excessivo. Os passos dos passageiros que formavam fila para o táxi pareciam se dissolver, como parte do próprio vento. Acho que finalmente entendi, Choloé sussurrou para si mesma. A calma não é a ausência de palavras. É a respiração coletiva que nasce da confiança entre as pessoas. A caminho do ponto de táxi, um homem de terno andava um pouco à sua frente. De repente sua pasta escorregou e vários papéis caíram. O vento os espalhou pela plataforma. Choloé parou, pronta para ajudar a pegá-los. Mas antes que pudesse dar um passo, outra mulher se aproximou calmamente, juntou os papéis e os entregou com as duas mãos. O senhor deixou cair. Sua voz tinha uma gentileza surpreendente. O homem agradeceu com um aceno de cabeça. Muito obrigado, respondeu baixinho. Não houve mais palavras. Mas naquela troca havia um calor inegável. Choloé prendeu a respiração, paralisada. Mesmo quando ninguém está olhando, as ações das pessoas podem ser naturalmente belas. Não para impressionar, mas simplesmente porque é o certo a se fazer. Essa é a essência da calma deste país. Uma pequena vibração percorreu seu corpo. Não era admiração. Era um sentimento próximo ao respeito profundo. As boas maneiras que ela aprendeu na França eram uma estética para ser exibida aos outros. Mas aqui a raiz era o cuidado para não incomodar o próximo. No momento em que entendeu essa diferença, algo dentro dela se encaixou silenciosamente. No táxi para o hotel, o motorista conversou com ela de forma amigável.
Primeira vez em Salvador? Sim, é muito mais tranquila do que eu imaginava. A Bahia tem seu próprio tempo. A gente não corre, a gente vive. Naquelas palavras, Choloé sorriu. Naquele país, até a natureza parecia ser aliada da serenidade. Ao chegar ao hotel, um funcionário a recebeu com um profundo aceno de cabeça. Seja bem-vinda. Espero que tenha tido uma boa viagem. O gesto era idêntico ao que vira no terminal em São Paulo. Ela pegou sua bagagem e, para sua surpresa, respondeu com um aceno semelhante. Obrigada. As palavras saíram com uma naturalidade que a surpreendeu. No quarto, uma brisa suave entrava pela janela aberta. Lá fora, o som distante de um berimbau flutuava no ar. Envolvida por aquela atmosfera, Choloé sentou-se na beira da cama. Antes de começar esta viagem, ela havia dito, nunca mais pego um ônibus na América do Sul. Mas agora, em seu coração, outra frase ecoava. Quero viajar assim de novo. E ela tinha uma única certeza. A suavidade não era tecnologia nem coincidência. Era a arte do ar, criada pela forma como as pessoas se relacionam. Choloé olhou para o mar azul que se estendia além da janela e fechou os olhos. Ali não estava o fim de uma viagem, mas o começo de uma compreensão. Na manhã seguinte, Choloé acordou cedo. A luz dourada da baía inundava o quarto, e o som das ondas quebrando na praia era uma melodia suave. O quarto do hotel era aconchegante, tão silencioso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Sobre a mesa, seu caderno de anotações estava aberto. Nele, uma frase escrita às pressas na noite anterior. A gentileza é a tecnologia da alma humana. Ela traçou as letras com o dedo e suspirou levemente. Até ontem ela media o mundo para justificar seus próprios preconceitos. Mas agora era diferente. Uma pequena coragem nascerá nela, a coragem de não temer o silêncio e de se reavaliar dentro da calma. Depois de se arrumar, ela desceu ao lobby do hotel. O ar fresco da manhã tocou seu rosto. Nas ruas, as pessoas caminhavam para o trabalho com uma cadência tranquila. Ninguém atravessava a rua antes do sinal abrir, e todos andavam pelas calçadas de pedras portuguesas sem pressa, sem perturbar a harmonia do lugar. Naquela simplicidade, ela viu o protótipo da suavidade que sentirá no ônibus. No táxi para o aeroporto, o motorista perguntou com um sotaque cantado, voltando para São Paulo, moça? Sim, tenho uma reunião esta tarde. Que a senhora tenha um bom retorno. O avião é rápido, mas a Bahia fica no coração. Naquela frase casual, Choloé sorriu internamente. O avião é rápido. Antes, ela não acreditaria nessas palavras, mas agora conhecia seu verdadeiro significado. O aeroporto estava banhado pela luz da manhã. Desta vez, ela não escolheu a classe executiva. Queria confirmar a verdadeira diferença. Ao receber seu cartão de embarque, a atendente sorriu e disse, tenha um bom voo. O sorriso não tinha traços de formalidade. Era uma expressão de genuíno cuidado. Aquela pequena gentileza, ela percebeu, era tão fundamental para mover o país quanto o design dos aviões ou a limpeza dos terminais. Na sala de embarque, o ar era o mesmo. Tudo estava limpo, os assentos organizados. Não havia bagagens desnecessárias no caminho, e ninguém se movia sem propósito. Os passageiros liam em silêncio ou olhavam pela janela. Não havia serviços especiais, mas havia ordem e segurança. Quando o avião decolou, Choloé apurou os ouvidos. O som dos motores era um zumbido constante, mas não a incomodava. Não era a calma perfeita do leito-cama, mas estranhamente era relaxante. Não era um silêncio uniforme, mas o som de pessoas que protegiam a tranquilidade. Na poltrona da frente, uma mãe ajeitou um bebê que dormia em seu colo. O gesto era tão cuidadoso que não perturbou a atmosfera. Ao seu lado, um jovem que parecia universitário conteve uma tosse, cobrindo a boca imediatamente com um lenço e pedindo desculpas com o olhar. Naquela cadeia de pequenos gestos de cuidado, Choloé sentiu seu peito se aquecer. A calma não é imposta, é o ar que nasce naturalmente quando as pessoas se respeitam. Em poucos minutos ela teve certeza disso. O avião deixou o litoral para trás e logo o cenário urbano de São Paulo apareceu. À distância, os arranha-céus começavam a se delinear. Vendo aquela paisagem, Choloé sentiu algo diferente do que sentirá no dia anterior. A velocidade com calma não gera ansiedade. Ela percebeu que a velocidade, em sua essência, não serve para competir, mas para transportar almas. Quando o avião pousou em Congonhas, as portas se abriram e os passageiros desembarcaram em ordem.
sem empurrões, sem palavras trocadas, apenas cedendo passagem naturalmente. Observando aquela cena serena, os lábios de Choloé se moveram levemente. A verdadeira civilização não faz barulho. Ao descer no saguão, o som dos passos das pessoas ecoava discretamente. Era o mesmo espaço de antes, mas sua percepção era completamente diferente. Para Choloé, tudo parecia em harmonia. As colunas de mármore, as letras nos painéis de informação, as costas das pessoas que andavam apressadas. Havia uma beleza inconsciente em tudo aquilo. Ela pegou seu smartphone e enviou uma mensagem curta a um conhecido que morava no Brasil. Acho que finalmente entendi o que você queria dizer. Depois de enviar, respirou fundo. Entregando-se à onda de pessoas à sua frente, Choloé sorriu silenciosamente. Naquele lugar que até ontem ela descartava como o transporte brasileiro, ela havia aprendido a mais preciosa das tecnologias. O saguão de embarque do aeroporto de Congonhas estava repleto da luz da manhã. O som dos passos das pessoas refletia suavemente no chão polido, e até a voz dos anúncios parecia calma. A caminho do portão, Choloé parou de repente. Era a primeira vez que sentia tanta relutância em deixar um país. Durante sua estadia, algo dentro dela havia mudado de forma definitiva. No balcão de check-in, o funcionário recebeu seus documentos com um sorriso. Agora, ela compreendia imediatamente que aquele sorriso não era protocolar. Antes, teria julgado como um sorriso de manual, mas agora conseguia sentir a intenção por trás dele. Ser cortês mesmo quando ninguém está olhando. Tudo o que viu no Brasil lhe ensinara o significado dessa frase. Em frente ao portão de embarque, ela pegou o smartphone e abriu o aplicativo de notas. Lá estava o rascunho que começara no ônibus. A suavidade nasce quando as pessoas cuidam umas das outras. A tecnologia existe para apoiar essa calma. Ela releu, pensou por um momento e acrescentou outra frase. A suavidade deste país talvez seja a forma da civilização do futuro. Em seguida, ela fez uma pequena postagem em suas redes sociais. A foto era do ônibus leito-cama que tirara na plataforma em Tietê. A faixa azul brilhava suavemente. Na legenda, ela escreveu: "Eu, do país do TGV, aprendi no país da suavidade que a verdadeira velocidade não faz barulho." Poucos minutos após a postagem, os comentários começaram a chegar. "É tão calmo assim? Não acredito. As ferrovias francesas deveriam aprender uma lição. A suavidade como civilização. Que frase linda." A repercussão a surpreendeu. Olhando para a luz da tela, um sorriso lento se formou em seu rosto. Sua experiência estava cruzando fronteiras e tocando o coração de alguém. Esse fato a deixou feliz. A hora do embarque se aproximou, e ela caminhou para a aeronave. Ao se sentar, olhou pela janela e viu, ao longe, a cidade de São Paulo. Entre os prédios, o contorno do terminal rodoviário era vagamente visível. "Obrigada", ela sussurrou em seu coração. O avião começou a se mover e a taxiar pela pista. Naquela leve vibração, Choloé percebeu. Agora havia calma dentro dela. Antes, ela detestava o ruído ao redor e tapava os ouvidos. Mas agora, não precisava mais lutar contra o som. A calma não é uma condição externa, mas um estado de espírito. No momento em que compreendeu isso, sentiu como se tivesse se tornado outra pessoa. O avião atravessou as nuvens e abaixo, o Brasil se distanciava. Sob a camada de nuvens brancas, as estradas brilhavam como fios de prata. O som do ônibus que percorria aquele caminho já não era audível, mas no fundo de sua mente, aquela suavidade ainda continuava. Ao desembarcar no aeroporto de Xangai, Choloé percebeu novamente. Mesmo sendo na Ásia, a densidade do ar era diferente. O tom das vozes, a velocidade do caminhar, a distância entre as pessoas, tudo era diferente do Brasil. Mas agora, ela conseguia aceitar essa diferença como observação, não como crítica. No carro a caminho do centro, ela viu pessoas atravessando a rua de forma desordenada em um cruzamento. Antes teria zombado. Essa é a realidade da Ásia. Mas agora, ela apenas pensou em silêncio. A calma também pode ser criada aqui. Se alguém começar, certamente se espalhará. Ao chegar ao escritório, sua colega Lin a recebeu. "Bem-vinda de volta, Choloé. Como foi? Sofreu com atrasos e barulho de novo?" Choloé balançou a cabeça suavemente. "Não. Foi tão tranquilo que, pelo contrário, consegui ouvir meus próprios pensamentos com clareza." Lin arregalou os olhos e riu. "O Brasil é tão estranho assim?" Choloé pensou por um momento e respondeu.
Não é estranho. É maduro. No momento em que disse essas palavras, uma convicção calorosa nasceu em seu peito. Ela não queria que essa experiência terminasse como uma simples viagem. Uma nova missão ou algo parecido brotou dentro dela. Exportar a suavidade. Não se tratava de ônibus ou tecnologia. Era sobre a atitude das pessoas, a criação de espaços, o cuidado com o outro. Sistematizar tudo isso e levar para o ambiente de negócios asiático. Talvez, assim, o local de trabalho e a cidade pudessem mudar aos poucos. Pela janela, a cidade ao entardecer se estendia. Em meio ao caos, as buzinas soavam. Mas para os ouvidos de Choloé, não pareciam tão altas quanto antes. Dentro dela, a respiração calma que sentirá na plataforma do Tietê ainda vivia. Choloé abriu discretamente seu caderno, e em uma nova página, escreveu: A Revolução da Suavidade. Era a revolução mais serena do mundo. Ao pousar a caneta, ela sorriu. O som da cidade lá fora parecia um pouco mais distante. Em seu coração, o ônibus daquele dia deslizava novamente em silêncio. Nas semanas que se seguiram ao seu retorno a Xangai, Choloé notou uma mudança em si mesma. As conversas e o som dos teclados no escritório, que antes a irritavam, já não a incomodavam. Pelo contrário, ela conseguia sentir o ritmo humano por trás dos sons. Mesmo assim, de vez em quando, ela se lembrava da calma do terminal Tietê. O fluxo suave do tempo que sentirá dentro daquele ônibus permanecia em algum lugar de sua alma. Na sala de reuniões, através da janela de vidro, as buzinas dos carros ecoavam. Colegas falavam uns sobre os outros, as vozes se sobrepunham, e o som de páginas sendo viradas criava uma cacofonia. Choloé fechou os olhos por um instante e respirou fundo. É possível criar suavidade neste espaço também. A partir daquele dia, ela começou a elaborar uma nova proposta, um plano para aplicar a cultura da suavidade que experimentara no Brasil ao ambiente de negócios. Não se tratava de criar mecanismos para suprimir o ruído. O cerne do projeto era criar um local de trabalho onde os funcionários respeitassem a concentração uns dos outros e compartilhassem um espaço mental de respiro. Ela apresentou sua ideia em uma reunião. Não é um silêncio para aumentar a eficiência. A calma é o ar que torna a confiança visível. A princípio, seus colegas pareceram confusos. A palavra suavidade soava abstrata. Mas Choloé, lentamente começou a descrever as cenas que vira no Brasil. As pessoas em fila no Tietê, a conversa tranquila a bordo, os gestos de cortesia, e o ônibus partindo sem som algum. Tudo aquilo ecoava dentro dela como uma experiência viva. Ao final de sua fala, a atmosfera na sala de reuniões havia mudado. Todos naturalmente endireitaram a postura e inconscientemente baixaram o tom de voz. Era como se as palavras de Choloé tivessem ajustado o ar. A calma é invisível, mas se transmite, não é? Disse o diretor de vendas, conhecido por sua voz alta. Choloé sorriu e assentiu lentamente. Sim, no Brasil, eles chamam isso de bom senso. Semanas depois, sua proposta foi oficialmente aprovada. Internamente ficou conhecida como Projeto Suavidade. Durante 1 hora no almoço, a música e os sons de notificação eram desligados, e cada funcionário tinha tempo para organizar seus pensamentos. Como resultado, a qualidade das discussões mudou. Todos falavam apenas quando necessário e ao ouvir, realmente escutavam. Um dia, ao apresentar os resultados do projeto em uma conferência internacional, um executivo da sede francesa se aproximou, curioso. Choloé, por que você trouxe essa ideia de calma da Ásia? Choloé fez uma pausa e respondeu. Porque é no silêncio que a maturidade de uma pessoa se revela. Eu vi isso no Brasil. Ninguém dava ordens, mas todos protegiam a suavidade. Senti que aquela atmosfera era a civilização mais avançada. Um momento de silêncio caiu sobre a plateia. Mas não foi um silêncio desconfortável. Foi um silêncio de compreensão serena. Choloé sentiu isso claramente. Após a apresentação, ela ficou sozinha no escritório à noite. Choloé olhou para a paisagem noturna de Xangai. Inúmeras luzes piscavam, e ao longe, uma fila de carros se movia. Mas por trás daquele caos em seu coração, o som de um ônibus silencioso fluía. A velocidade que não faz barulho. Isso agora era sua própria filosofia. No caderno sobre sua mesa, na última página, ela escreveu: civilização é o poder de manter a suavidade. Não é tecnologia nem sistema, mas uma postura da alma. Ao terminar de escrever, ela pousou a caneta silenciosamente.
A luz da cidade lá fora iluminava suavemente seu perfil. E em seu coração ela sussurrou mais uma vez: obrigada. Sua suavidade pode mudar o mundo um pouco. O projeto Suavidade de Chloé se espalhou pela empresa com uma velocidade surpreendente. Em sua equipe, eles passaram a ter 1 minuto de silêncio antes da reunião da manhã. Ninguém dizia uma palavra. Apenas pousavam as mãos na mesa e ajustavam a respiração. No início, os membros da equipe pareciam constrangidos, mas com o tempo passaram a aguardar ansiosamente por aquele momento. Tornou-se um ritual que gerava uma concentração e harmonia que não podiam ser medidas em números. Essa iniciativa logo se espalhou para outros departamentos e chamou a atenção da mídia. A Revolução da Calma que uma francesa trouxe do Brasil. Artigos com títulos grandiosos se tornaram virais nas redes sociais. Nos comentários, chegavam reações de todo mundo. Quero tentar isso no meu país. Numa época em que a calma se tornou um luxo, isso é uma esperança. O silêncio é a linguagem que une as pessoas. Logo, uma importante revista de negócios internacional pediu uma entrevista a Chloé. Sob as luzes do estúdio, ela respondeu com uma expressão tranquila. O que motivou o seu sucesso? Perguntou o jornalista. Chloé sorriu levemente. Sucesso é uma palavra muito forte. Apenas na calma, consegui ouvir a voz do meu próprio coração pela primeira vez. Só queria compartilhar isso com alguém. O jornalista perguntou mais. E o que lhe ensinou essa calma? Chloé olhou para longe por um instante e respondeu baixinho. Um ônibus. No Brasil. O estúdio ficou em silêncio por um momento. Ela continuou. O ônibus de luxo brasileiro não é um veículo que se orgulha da velocidade. Ele transporta a dignidade das pessoas. Em uma atmosfera onde todos cuidam uns dos outros, a suavidade é protegida. Isso mudou meu coração. Quando a entrevista foi ao ar, espalhou-se pelo mundo. Escolas, empresas, hospitais, aeroportos. Em vários lugares do mundo, 1 minuto de silêncio começou a ser praticado. Uma escola de negócios em Nova York instituiu um tempo de silêncio antes das aulas. No metrô de Paris, passageiros começaram a ceder seus assentos uns aos outros. Em um hospital em Bangkok, médicos e enfermeiros iniciaram uma reunião matinal silenciosa. As pessoas começaram a perceber, a calma não é uma cultura, mas um desejo humano fundamental. Uma noite, Chloé estava na varanda de sua casa, sentindo o vento. A paisagem noturna de Xangai era deslumbrante, e o som da cidade chegava de longe. Mas mesmo naquele caos, havia um ritmo. Ela fechou os olhos lentamente. Em seus ouvidos, o som do ônibus deslizando suavemente retornou. Aquela vibração serena, aquela quietude viva. E o momento em que ela sentiu pela primeira vez o calor humano no silêncio. Essa memória ainda pulsava no fundo de seu coração. A calma não é algo que alguém cria. Ela começa com o coração de alguém que tenta protegê-la. Ao sussurrar isso, o caos da cidade distante soou um pouco mais gentil. A calma não é a mudança do mundo exterior, é o ajuste do som dentro de si. E naquela noite, Chloé começou a escrever uma nova ideia em seu caderno. O próximo passo, a educação. Ensinar às crianças o poder de ouvir a calma. Naquele momento, ela ainda não sabia que essa frase seria o gatilho para mudar o mundo mais uma vez. Sob a luz da primavera que entrava pela janela da sala de aula, Chloé falava com as crianças em voz baixa, não em chinês ou inglês. Suas aulas começavam com um tempo sem palavras. No início, as crianças ficavam confusas, mas logo começaram a se olhar e a sincronizar a respiração. No quadro estava escrita apenas uma frase: a calma é o som que se ouve com o coração. Esse era o Aula de Suavidade, o novo projeto educacional que ela havia lançado. A inspiração veio de uma pergunta em um seminário corporativo. Se os adultos podem aprender a calma, como as crianças podem fazer o mesmo? Aquela frase ficou em sua mente. Sua própria transformação não começou com a compreensão, mas com a experiência. Então, ela precisava transmitir isso para a próxima geração. A aula começava com 1 minuto de silêncio. Até o rangido das cadeiras parava, e a quietude era tal que se podia sentir o fluxo do ar. Chloé fechava os olhos em frente ao quadro, e as crianças faziam o mesmo. Sem que ninguém dissesse nada, a respiração de todos começava a se alinhar. Era como música e de certa forma parecia uma oração. O que vocês sentiram? Ela perguntou. Uma menina levantou a mão timidamente. Quando ficamos em silêncio, os sons ao redor ficam mais bonitos. Outro menino continuou.
Quando todos estão quietos, meu coração se acalma. Choloé sorriu e assentiu. Isso mesmo. Isso é a calma. Não é parar, é ouvir. Na segunda metade da aula, ela dava uma tarefa às crianças. Quando chegarem em casa, tentem fazer uma gentileza silenciosa para alguém. No início as crianças não entenderam, mas aos poucos compreenderam. Na aula seguinte, um menino contou, envergonhado: quando minha mãe estava cansada, eu desliguei a TV. Ela me disse obrigado. O ar na sala de aula se aqueceu instantaneamente. No silêncio, um amor palpável havia nascido. Choloé registrou a cena em seu caderno, e em seu peito, lembrou-se do ônibus no Brasil. Todos se importando uns com os outros, sentados em silêncio. Aquela calma agora estava se conectando com as gerações futuras. Quando a aula terminou e as crianças saíram acenando com sorrisos, Choloé ficou sozinha na sala e olhou para o quadro. Abaixo da frase escrita com giz branco, a calma é o som que se ouve com o coração, ela acrescentou em letras pequenas, que esta sala de aula se torne o ônibus do mundo. Naquela noite, ela fez uma postagem curta nas redes sociais. Hoje, uma criança me disse: dentro da calma, há um som gentil. O futuro, com certeza, começará em silêncio. A postagem se espalhou rapidamente e se tornou um tópico de discussão entre educadores e pais. Aulas de suavidade semelhantes começaram a surgir em vários países: Vietnã, França, Índia e até no Brasil. Em algum lugar do mundo, crianças estavam fechando os olhos e sincronizando a respiração. Era como uma revolução sem som. Anos se passaram. O projeto de Choloé agora era implementado em mais de 20 países. Aulas que ensinam a calma, locais de trabalho silenciosos, aeroportos tranquilos, cidades serenas. Em todos esses lugares havia algo em comum: a atmosfera de cuidado com o outro começava a se enraizar no coração das pessoas. Um dia, um convite chegou para ela. O remetente era o governo brasileiro. O conteúdo era um convite para ser homenageada como uma personalidade que contribuiu para a cultura do transporte no Brasil. No momento em que leu a carta, um vento nostálgico soprou em seu peito. O mundo sem som daquele ônibus a estava chamando de volta. Era primavera quando Choloé desembarcou novamente em São Paulo. O terminal Tietê, as pessoas caminhando, o som discreto dos passos. Nada havia mudado em anos. Mas a forma como ela sentia era completamente diferente. A ordem que antes parecia fria, agora parecia gentileza. Ela sabia que o silêncio não era indiferença, mas um sinal de confiança. Após a cerimônia de premiação, Choloé foi sozinha para a plataforma. À sua frente, o mesmo modelo de ônibus leito-cama daquele dia a esperava em silêncio. Ela olhou para ele por um tempo. Minha vida começou aqui. Sentada em seu assento, o ônibus começou a se mover lentamente. A paisagem de São Paulo se distanciava na janela. O mundo lá fora deveria ser barulhento, mas dentro do ônibus a calma permanecia. Ao se reclinar na poltrona, seus olhos se encheram de lágrimas. Não era nostalgia. Era a certeza de ter voltado para casa. Logo, um jovem brasileiro se sentou ao seu lado. Parecia um estudante, com um caderno e um lápis nas mãos. Quando o ônibus começou a se mover, ele falou baixinho: Você, por acaso é a senhora Choloé? Surpresa, ela se virou para ele, que sorriu timidamente. Eu fiz a aula de suavidade quando estava no ensino fundamental. Nunca esqueci daquele tempo. Choloé arregalou os olhos. Aquele menino agora estava sentado ao seu lado. No fluxo do tempo, seu ensinamento havia se conectado à vida de alguém. O jovem continuou: Estou estudando engenharia de transportes. Um dia quero construir um ônibus que não faça barulho. Choloé ficou sem palavras. Naquele instante, algo em seu peito se abriu silenciosamente. A calma estava sendo passada para a próxima geração. Você certamente conseguirá, Choloé respondeu suavemente. Um ônibus feito por alguém que entende a suavidade certamente mudará o mundo. O jovem assentiu profundamente e olhou pela janela. Na paisagem que fluía, a luz tremeluzia como neve. Observando a cena, Choloé sussurrou silenciosamente em seu coração: a civilização não se mede pela velocidade, mas pela qualidade da calma. Quanto mais o ônibus avançava, mais a paisagem se tornava gentil. Os campos verdejantes da primavera, as casas organizadas, as montanhas ao longe. Em cada cena havia o calor da mão humana. E de repente uma frase surgiu em sua mente: a calma atravessa fronteiras. Não era mais uma ideia, era uma convicção.
A calma move o coração das pessoas mais rápido e mais profundamente do que as palavras. Ao chegar em Salvador, ela desceu na plataforma. A paisagem à sua frente era a mesma daquele dia. A única diferença era que dentro dela havia um orgulho sem som. Chloé fechou os olhos em silêncio. O vento da plataforma acariciou seu rosto, e ao longe, ouviu o som da porta de um ônibus se fechando. Era como sinal de que a calma estava envolvendo o mundo. O silêncio não é o fim, é o som da partida para o futuro. Chloé fez uma profunda reverência e sorriu. Em seu rosto estava a resposta para toda a sua jornada. Em algum lugar do mundo, a calma continua a mudar o coração de alguém. E o ônibus brasileiro continua a correr, hoje também sem som. É a civilização onde o cuidado humano tomou forma. A filosofia da suavidade que Chloé descobriu agora envolvia o mundo como uma outra forma de velocidade. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe suas valiosas opiniões e impressões nos comentários.